Amém, meus amados? Pode se sentar. Está aqui conosco hoje a família completa do Richard, né? Deus abençoe. Como é o nome da sua esposa? Seja bem-vinda, Beatriz, tá bom? Você é bebê, né? Em nome de Jesus, né? Nós recebemos com você com alegria, tá bom? Você é bebê em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Essa é a casa de Deus, né? Aqui todos são muito bem-vindos. Aqui você vai se sentir amado, acolhido, né? O Derlei está conosco há pouco tempo. Você se sentiu amado aqui dentro? Se sentiu acolhido? Amém? Então, em nome de Jesus, Deus tem grande vitória para vocês. Amém? Nosso tema hoje, meus amados, eu quero falar com vocês, conversar um pouquinho, com você que está aqui, com você que está pela internet, sobre um espírito diferente. Diga comigo, um espírito diferente. O que é isso? É a maneira da gente enxergar a vida, é a maneira da gente enxergar os problemas, é a maneira da gente enxergar a promessa. A promessa de Deus é para todos. Jesus morreu por todos. Mas por que todos não são salvos? Porque não tem um espírito diferente, porque não recebem essa promessa como verdadeira. Ela já é verdadeira lá no céu. Amém? Para Deus toda a Bíblia é verdade, mas ela tem que se tornar verdade para você, para a sua vida. Você tem que encarar a verdade da vida, da Bíblia, como verdade para você. Amém? Já está tudo à sua disposição. Você só precisa crer e receber a palavra. Amém? Abra comigo em Números 14, 24. Devagarzinho a gente se ajusta. Amém? Números 14, 24. Eu particularmente acho que a gente já está super bem com esse negócio de internet, porque a gente começou há tão pouquinho tempo, né? Quantos estão recebendo a reflexão que eu tenho mandado nos grupos aí, né? Em nome de Jesus, porque devagarzinho a gente está se ajustando. Esse é o caminho agora, né? Para a glória de Deus. Números 14, 24. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, diga comigo, espírito diferente. Olha para o seu irmão e fala, espírito diferente. Amém? E perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Feche os olhos. Senhor amado, fala ao nosso coração. Nós queremos nessa noite profetizar que os hospitais dessa cidade serão esvaziados, meu Deus, em nome de Jesus. Os índices de Covid vão cair, sem que alguém possa explicar de forma natural, porque é o Senhor que vai agir. Nós daremos glória ao nosso Deus. Abre o nosso entendimento nessa noite, que possamos receber a palavra. E todos digam amém? Presta atenção. Esse único versículo que nós lemos é Deus falando. Olha aqui para mim. Eu testemunhar, vem cá, Maria Gabriela. Eu testemunhar que a Maria Gabriela segue ao Senhor, é bom. Eu falar para Jandira, Jandira, Maria Gabriela é crente, viu? Ela passa por cada luta, mas ela persevera. O segredo está aí. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Aqui nesse versículo é Deus dando testemunho. É Deus dizendo: a Maria Gabriela perseverou em seguir-me. Vocês conseguem entender? Se Deus olhar para você hoje, raciocina aí.
será que ele vai poder dizer a mesma coisa que ele disse a respeito de Caleb? Meu servo Caleb teve um outro espírito, perseverou em seguir-me. Diga comigo, a promessa é para todos. Obrigado. Mas eu preciso ter um espírito diferente. Abre de novo o versículo, vamos ler todo mundo junto lá, ó. Mas só que no lugar de Caleb você vai dizer o seu nome. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas como meu servo Emerson tem um outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Você consegue entender o próprio Deus dizendo de você? Mas como a Jandira resolveu perseverar em me seguir, eu, Deus, vou fazer com que ela entre na terra. Amém? Então assim, não é o gigante, Diogo, não são as pessoas. Eu quero que se entre bem claro no teu coração. Não são as pessoas, não é a tua esposa, não é o teu marido, mas é Deus quem te põe na terra da promessa. Mas para Deus te pôr na terra da promessa, Ele tem que testemunhar sobre você e dizer: meu servo e minha serva tem um outro espírito, eles são perseverantes, eles não param no meio do caminho, eles não olham as lutas, eles não olham para as pessoas, porque as pessoas são humanas, as pessoas são falhas, as pessoas ficam conosco enquanto elas querem. Amém, gente? Enquanto elas querem, as pessoas prometem uma coisa hoje, amanhã cedo elas tomam outra decisão, e dependendo do assunto, até no mesmo dia toma outra decisão. Elas juram de pé junto que te amam, e de tarde elas tomam outra decisão. Amém, gente? De manhã cedo elas dizem que você é um ótimo funcionário, e de tarde ela diz que você está sendo mandado embora. Querido, em nome de Jesus, por contenção de despesa, é assim que funcionam as pessoas. Mas aqui não é com pessoas, Rodrigo, presta atenção, Richard, não é com pessoas, mas é com Deus. É Deus dizendo: mas como meu servo Lucas tem um outro espírito e me segue com integridade, eu, Deus, o farei entrar na terra que ele foi ver, e o colocarei lá, e os seus descendentes a herdarão. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vocês estão entendendo? A gente foca no lugar errado, a gente desanima porque está olhando para as pessoas, a gente desanima porque está olhando para as circunstâncias. Eu quero que você saia daqui hoje com bom ânimo. Se você entrou aqui desanimado, você tem que sair daqui hoje com bom ânimo. Você tem que sair daqui agradando a Deus, porque Deus tem que testemunhar a teu respeito, porque é Ele que vai te pôr. Não é isso que está escrito ali? Diga comigo: eu o farei entrar. É Deus dizendo: como você vai perseverar em seguir ao Senhor, Isabela, Ele te fará entrar. É com Deus, não é com as pessoas. Não são as pessoas, não é as pessoas que estão perto de você, não é o seu casamento, não são os seus filhos. Você tem que focar em Deus, em continuar perseverando no Senhor, servindo Ele com integridade. Amém, gente? Quem entendeu até aqui, diga amém. E eu achei assim tremendo, vocês não acham? Eu dizer testemunho da Jandira é uma coisa, e outra coisa é o próprio Deus falar da Jandira. Testemunhar ali é Deus falando. O meu servo Caleb é diferente. É Deus falando: eu vou te honrar porque você é diferente. Nós cantamos nessa noite que tudo coopera para o nosso bem. Logo, tudo que está acontecendo na sua vida coopera para o teu bem. E trazendo para essa palavra, você vai sair daqui com a seguinte visão: já que tudo coopera para o meu bem, eu preciso perseverar em seguir ao Senhor, e Ele me fará viver a terra da promessa. Quem está entendendo, diga amém. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém? Muito bem, vamos em frente. Ok, aqui Deus pôde dar testemunho de Caleb após uma quarentena.
Isso fala muito ao nosso coração, né? Nós estamos vivendo uma quarentena que já passou de 40 dias, faz muito tempo, né? Então aqui era uma quarentena. No capítulo 13, 40 dias o povo estava estacionado num lugar chamado Cádiz. Diga comigo, Cádiz. Enquanto 12 líderes faziam incursão na terra da promessa, para avaliar as riquezas da terra, as oportunidades da terra e também os desafios da terra. Esses 40 dias foram de prova. Na verdade, Deus pôs à prova uma geração inteira naquela quarentena. Durante aquele tempo, as atitudes e a disposição de cada um os dividiu. Diga para o seu irmão assim: a sua atitude e a sua disposição vão dizer o que Deus vai testemunhar a teu respeito. Amém? A dificuldade é para todos. Quantos estão passando pela quarentena? Diga amém. Eu sinto a quarentena, você também sente. O que vai fazer a diferença? É a maneira a qual nós nos dispomos. Amém? Né? Se você reagir com medo, você não vai receber nada. Se você reagir com fé, você vai receber tudo. Amém? Então aqui, para vocês poderem entender, a nação inteira foi provada, e aquilo os dividiu. Dividiu no que, pastor? Entre aprovados e reprovados, entre pessoas de fé e covardes, entre os que conquistariam a terra prometida por Deus aos seus antepassados e os que morreriam no deserto. Não é vontade de Deus que ninguém morra no deserto, só que é uma escolha pessoal. Quando você está sendo desafiado pela fé, se você reagir com desânimo, você vai para o deserto. Se você reagir com bom ânimo, como diz a palavra, Deus te tira, Deus te eleva. Amém, gente? Aí você começa a ter um outro espírito. Amém? Então, essa situação lá no deserto e essa situação de pandemia na nossa vida hoje, ela nos leva a nos definir. Eu creio que o Espírito Santo está definindo a nossa vida. Amém? É um momento de definição. Se você demonstrar fé, você vai vencer. Porque esse tempo vai passar, viu, gente? Amém? Nada é para sempre é só a palavra de Deus. Tudo nessa vida passa. Vai passar pandemia, vai passar crise, vai passar enfermidade. Já teve gripe espanhola, já teve tantas outras pandemias durante o mundo. Teve 2 grandes guerras mundiais, morreu muita gente, teve o nazismo, queimaram bíblias, teve tanta perseguição, gente, mas tudo passou, só permanece a palavra de Deus. Amém? É isso que você tem que pôr no seu coração. Por isso que vale a pena perseverar em seguir ao Senhor. Deus está te definindo. Deus está buscando aqueles que têm um coração para o futuro. Sabe quem é a gente que tem coração para o futuro? É gente que sabe e crê que a pandemia vai passar, que sabe e crê que a crise econômica vai passar, que sabe e crê que não vai ficar desempregado o resto da vida, que sabe e crê que a enfermidade vai sair da sua história, que sabe e crê que tem um futuro, uma esperança, que tem um casamento, que vai viver filhos, que vai viver uma vida vitoriosa, que vai ter grandes bênçãos na sua vida em nome de Jesus. Amém? Isso é gente que tem futuro, visão de futuro, que não está parado no meio da pandemia. Amém? Então assim, gente de coração definido. As pessoas têm um coração, os olhos muito naturais, mesmo dentro da igreja, mesmo entre aqueles que nasceram de novo, que receberam o Espírito Santo em suas vidas. Muitos ainda enfrentam desafios com os olhos muito naturais, e nós fomos chamados para viver pela fé. Períodos como esse, eu creio que já está terminando. Amém, gente? Ali eles estavam em Cádiz, e nós também estamos no nosso Cádiz.
Hoje eu conversei com a Juliana, nossa enfermeira do Ompar, e ela me disse que a UTI já está começando a esvaziar, as enfermarias já estão começando a esvaziar, e que os números estão caindo, a curva já está começando a cair. Nós vamos abençoar a cidade de Arapongas nessa noite, amém? Nós vamos decretar em nome de Jesus, amém, meus amados? Glória a Deus. Muitos ainda enfrentam os desafios com olhos naturais, mas nós precisamos olhar sempre pela fé, porque a fé não deixa a gente ser reprovado, amém? Abra comigo em Números 13, volta um pouquinho, para você poder entender que tipo de gente que Deus quer e que tipo de gente que vai morrer no deserto. Nós vamos falar sobre os dois tipos, amém? Números 13, versículo 26, por favor. Se você trouxe a sua Bíblia, anota, rabisca aí. Ok, vamos ler aqui. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Vamos em frente. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, ok? Mas o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também descendentes de Anak, ok? Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Presta atenção, ok? Eles foram lá, ficaram 40 dias observando a terra. Como que é importante a nossa visão estar bem definida. Eles olharam e viram que tudo era muito bom, do jeitinho que Deus tinha prometido. Só que em vez deles ficarem focando no que era bom, na promessa, eles começaram a olhar para os gigantes, para os inimigos, para os povos que estavam aprisionando ali. Em outras palavras, qualquer área da sua vida, você vai ter desafios, você vai ser desafiado a olhar para gigantes, para coisas intransponíveis, e você vai ter que responder com fé. Você não pode responder de outro jeito. Toda vez que você for desafiado, seja no emprego, ali vai se levantar espírito de alguma coisa. O seu casamento vai começar bem e de repente vai vir crises. A sua história, você talvez já passou por muitas enfermidades, e eu quero dizer para você, enquanto você estiver vivo, você ainda vai passar por muitas outras guerras, e você precisa responder sempre com fé. Amém? Então esse povo, volta lá no versículo 29, olha lá. Eles estavam olhando para quê? Os amalequitas, os hititas, os jebuseus, os amorreus, Quer dizer, a terra é boa, mas está cheia de gigante. Ou seja, sabe gente que vê problema em tudo. Você não vai conseguir viver a promessa de Deus. Essa noite eu me surpreendi no Facebook vendo um casal que eu vi casar há 10 anos atrás. E essa noite ele colocou que ele estava num relacionamento sério com uma outra pessoa, um rapaz do louvor. A minha esposa mostrou para mim assim, ele trocou de mulher. Em dezembro ele comemorou 10 anos de casado na internet. E agora em agosto, trocou de mulher e está comemorando um novo relacionamento. Então você olha para a promessa de Deus, ela tem desafios, mas você não pode correr dela. Você não pode desistir. Você tem que continuar olhando para ela. Então esse povo estava preso aos inimigos. Mas o Caleb, diga comigo, Caleb, aquele mesmo que Deus deu testemunho dele, viu, Jandira? No versículo 30 a Bíblia diz que ele fez o povo calar perante Moisés, dizendo: nada disso, vamos subir e tomar posse da terra, porque é certo que venceremos. Se Deus permitiu esse gigante aqui no ministério,
Se Deus permitiu esse gigante aqui no trabalho, se Deus permitiu gigante no nosso casamento, se Deus permitiu alguma coisa na nossa história, certamente nós vamos vencer, porque é com Deus esse negócio, não é com homens, é com Deus. É essa visão que você tem que ter nessa noite. É isso que vai definir o espírito diferente, que vai fazer Deus testemunhar a teu respeito, amém? É isso que vai fazer você viver as grandes vitórias que Deus tem para você. É você olhar para o lugar onde você está trabalhando e não dizer assim: eu vou desistir. Não, você vai olhar e vai dizer: eu estou sendo desafiado, mas eu vou vencer, porque Deus é comigo. Você vai olhar para os desafios do ministério e você vai dizer: eu vou vencer, porque foi Deus que me colocou nisso. É Deus que está no controle, é Deus que está na direção, é Deus que manda em tudo, é Deus que comanda todas as coisas, é Deus que começa e é Deus que termina, amém? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então olha só, o espírito diferente começa aqui. Enquanto todo mundo estava negativo, Dulce, ele não, nada disso, vamos subir. Deus prometeu desde Abraão que ia nos entregar essa terra. Nós estamos tão pertinho, nós não vamos desistir não. Deus nos estabeleceu, Deus nos ungiu, Deus nos deu família, Deus nos deu herança, nos deu filhos. Então em nome de Jesus nós não vamos desistir, nós vamos adiante, certamente nós vamos vencer. Essa é a pessoa do espírito diferente. Todo mundo está passando pela mesma coisa, todo mundo murmurando, todo mundo negativo, e a pessoa do espírito diferente, ela diz: nada disso, eu continuo olhando para a promessa, eu decidi, é uma escolha, eu não vou passar reprovado, amém? Olha para o seu irmão no olho dele, seja profeta, diga para ele assim: há uma escolha para você fazer essa noite. Diga para ele assim: Deus quer te definir. Nessa noite, Ele quer que você passe aprovado. Amém? Permanece na fé, recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Então você percebe que, em outras palavras, o povo todo estava com o coração incrédulo. Agora eu pergunto para você, não parece com a gente não? Esse povo que fica olhando para os gigantes. Por isso que a gente tem que ter um espírito diferente, sair daqui hoje diferenciado. Eles não tinham motivo para glorificar Deus. Eles viveram milagres que nós não vivemos. Alguém aqui já viu o mar virar em sangue? Aquele povo viu o mar virar em sangue quando eles estavam presos no Egito. Alguém aqui já viu as crianças de uma cidade inteira morrer e as crianças dos crentes permanecer vivas? Eles viram. O Senhor disse: eu vou passar pela terra do Egito inteira, e o anjo da morte vai matar todos os primogênitos do Egito, mas as crianças de Israel que tiverem o sinal do sangue na porta não vão morrer. Eles viram isso. Alguém aqui já colocou sapatinho no nenê? Escuta só, vocês já tiveram que trocar de sapatinho nela porque o pé cresceu, certo? Alguém aqui já passou por uma situação dessa, de colocar um sapatinho no nenezinho recém-nascido e não precisar mais trocar, porque o sapato não fica velho, o sapato não estraga, o sapato não rasga. Aí a pessoa completa 40 anos de idade, o mesmo sapato de quando ele era nenezinho continua no pé? Não, né? Pois aquele povo viu isso, porque eles moravam dentro do deserto. Então eles tinham motivos para glorificar Deus. Você também tem, irmão. Quantas vezes Deus te guardou no teu emprego? Quantas vezes Deus guardou você nessa pandemia? Você não pegou Covid, você está guardado. O vírus está no ar, amém, gente? O vírus está no ar, ele está solto no ar, amém, meus amados? E você está sendo guardado. Então você também tem motivos para glorificar
glorificar a Deus e permanecer firme com um outro espírito, adorando ao Senhor, engrandecendo o Senhor. Amém. Eles estavam no deserto, mas eles tinham muitos motivos para glorificar a Deus e jamais duvidar do Senhor. Jamais. Mas no entanto, eles estavam daquele jeito, murmurando, um espírito totalmente incrédulo. Vamos ler o versículo 31 para você ver o jeito que eles estavam. Olha lá. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Diga comigo assim: gente negativa é pior que o diabo. Gente, pior. Gente negativa, ela contamina, ela enche você chega animado para trabalhar. Vai ser uma boa semana. Não vai ser nada, vai ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça. Para mim não está nada bom, e aqui também não vai ficar nada bom, não, porque eu não quero. Eu não quero, ninguém pode ficar bom aqui hoje, porque eu também não estou bom. É pior que o diabo, gente. Eles tinham vivido todos esses milagres, e olha o jeito deles. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Sabe, você começar um namoro, você que é jovem, e aí de repente você começa a olhar para o gigante da outra pessoa, e se diz assim: não é para mim. Não, você precisa orar, você precisa declarar vitória, você precisa crer. Aí casou, começou o conflito. Casei errado. Que é isso? Nada disso. Você precisa declarar a bênção, você precisa ser corajoso. A vitória é para gente corajosa, amém? Entrou no ministério, está toda animada, assume a igreja, né? Pastor Emerson assume a igreja. 3 meses depois, que vontade de ir embora. Como que é isso? 3 meses depois, né? Como é que é isso? Seja corajoso. Começou a cantar no altar. Que coisa linda, né? Todo mundo chega e quer subir. Subiu, cantou, tocou. Dali a pouco, não quero mais. Irmão, seja corajoso, não seja frouxo. A bênção de Deus não é para gente frouxa, é para gente corajosa, amém? Quem vai herdar a terra é gente corajosa. Recebe, você que está em casa, é para gente corajosa. Começa essa semana de desafio e diz para o desafio: eu sou corajoso, meu Deus está comigo. Eu vou sair daqui hoje glorificando a Deus. Eu vou sair daqui hoje, vou chegar na minha casa e vou botar o pé dentro da minha casa e vou dizer, você vai dizer essa noite dentro da sua casa: essa semana vai ser uma semana de muitos milagres, de muitas maravilhas. Eu vou viver a promessa de Deus, porque eu vou ter um espírito diferente. A promessa é para gente que tem espírito diferente. Não é gente na média, tem que estar acima da média. Na média é gente que desiste por qualquer coisa. Gente acima da média não, ela transpõe barreiras, amém? Como foi cantado aqui nessa noite, amém? Deixa Ele te usar para curar, para restaurar, amém, gente? Deixa, não foi dado espírito de temor, mas de ousadia. Gente que tem espírito diferente é ousado. Ouse crer nessa noite, ouse acreditar. Vamos lá, 33. Vimos também os gigantes descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Como que Deus vai honrar a gente que se sente um nada? O que é gafanhoto perto de um ser humano? Nada. A maneira que você se enxerga é muito importante. Não adianta Deus dizer que você é o melhor dessa terra. Não adianta Deus dizer que deu Jesus na cruz por você, se você continua se achando indigno.
Sou baixinho, sou gordo, sou branco, sou preto, sou azul, sou amarelo, ninguém gosta de mim. Peraí, como que Deus vai honrar a gente assim? Você está com uma crise de identidade. Você precisa sarar nessa noite. Ninguém me quer. Nenhum emprego eu dou certo. Peraí, será que nós estamos falando do mesmo Deus? Será que é o mesmo Deus meu que é teu? Se é o mesmo Deus, você vai vencer essa crise de identidade essa noite. Amém? Você vai ter um espírito diferente. Olha lá. Nós éramos gafanhotos. Peraí, gente. Gente que foi tirada do Egito para viver grandes promessas, grandes vitórias, e agora virou gafanhoto na frente do inimigo. 14. Vai lá. 14, versículo 1. Que é o próximo. Eles contaminaram tanto. Vê se gente negativa não é pior que o diabo. Contaminaram tanto o povo, Dulce, que naquela noite toda todo mundo começou a chorar em alta voz. Mas não chorar de alegria, chorar de desespero. Deus é bom, né? Diga comigo, Deus é bom. Gente, se fosse nós, acho que nós matávamos esse povo. Depois de viver tantos milagres, Jandira, aí passa a noite inteira chorando, reclamando. E o pior é que muitas vezes a gente se comporta igual. Verso 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, no deserto. Presta atenção. Eles estavam lá no Egito, eles tinham que fabricar tijolo o dia inteiro. Sabe aquelas pirâmides lindas que a gente vê pela televisão? Ou se você for pessoalmente lá no Egito, você vai ver. Foi o povo de Deus que fez aquelas pirâmides. Ficava o dia inteiro lá fazendo tijolo de barro cozido e levando chicotada, chibatada. Era desse jeito que eles estavam ali. Sentiram até saudade de voltar para o Egito ou de morrer no deserto. Sabe, gente que está enfrentando uma luta, está pertinho de conquistar a sua vitória, e ela começa assim: por que eu não morro? Por que Deus não tira a minha vida? Eu estou cansado de viver. Irmão, pelo amor de Deus, muda essa cabeça. Um espírito diferente. Deus quer de você nessa noite um espírito diferente. Deus quer moldar você. Deus tem vitória para toda a tua geração. A promessa fala sobre você e teus descendentes. Então se levanta hoje, recebe um novo ânimo, recebe uma nova alegria, recebe esperança. Seja portador da esperança. Seja alguém que vai glorificar Deus com as tuas palavras, com as tuas atitudes. Amém, gente? Olha a situação desse povo. Quem dera se a gente morresse no Egito ou no deserto. Como que Deus vai honrar a gente assim? Todo desanimado, está pecando. A Bíblia diz que você tem que ter bom ânimo. Está pecando. Essa noite, antes de eu preparar a mensagem, uma situação ocorreu. Uma pessoa fora daqui, mas desceu que nem um pedaço de pau na minha cabeça. Eu chamei minha esposa dentro do quarto e falei: ora agora por mim. Ela botou a mão na minha cabeça, orou comigo. Eu liberei a pessoa, porque eu falei: eu não vou ficar desse jeito. Eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Então é um espírito diferente. Ai, pastor, eu estou me arrastando toda semana desanimado. O que você quer? O que você quer? Eles estavam daquele jeito porque eles queriam. Porque eles queriam. Caleb se destacou no meio deles. Será que a bênção era só para Caleb? Não, era para todos. Mas todos não viveram porque não tiveram um espírito diferente. Seja profeta de novo na vida do seu irmão. Olha no olho dele e fala: tenha um espírito diferente. Amém. Versículo 3, Heloísa. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Ó, gente murmurenta, Dulce. Estou falando para você que gente negativa é pior que o diabo.
só para nos deixar cair da espada, nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Sabe gente que é vítima em tudo? Tudo é vítima. Não sei por que Deus não me mata logo de uma vez. Ela não se mata, mas ela quer que Deus mate ela, para a culpa ficar em Deus também, né? Eu morri porque o Senhor me tirou a vida, né? Não, gente, Deus não vai te matar. Você vai se levantar essa noite, vai desenvolver um espírito corajoso, um espírito diferente. É tempo de coragem para essa igreja, é uma ativação profética que nós estamos vivendo aqui nessa noite. É tempo de coragem. Nós acabamos de cantar e eu prestei muita atenção. Tu sabes que tudo coopera para o meu bem. Então, se eu canto isso, eu tenho que entender que eu estou vivendo isso que eu estou cantando. Tudo coopera para o meu bem. E se tudo coopera para o meu bem, eu não vou cair a espada, eu não vou morrer nesse deserto, eu vou chegar na terra da promessa. Recebe essa promessa sobre a sua vida, recebe essa palavra e sai daqui hoje com espírito diferente. Amém? E não ouça os negativos. Quem começar a falar negativo com você, você corta. Você fala, nada disso, eu vou viver a promessa. E foi assim que Caleb fez. Amém? As pessoas começaram a falar que iam cair, que iam isso, que aquilo. Ele falou, nada disso, vamos subir que a gente vai ganhar, a gente vai vencer, o Senhor é conosco. Amém? Olha só, toda a congregação chorou, que tristeza. Estavam prestes a conquistar o que havia sido prometido há gerações atrás, mas dando ouvido a líderes que não tinham coração de fé, grande parte do povo foi tomado por medo, por pavor. Isso não fala no nosso coração? Como é que está hoje o Brasil? Tomado por medo, por pavor. Você tem que manter os cuidados, mas não responda à pandemia com medo e nem com pavor. Responda a ela com fé. Amém? No meio da pandemia, Deus abre portas de emprego. No meio da pandemia, Deus honra as pessoas. No meio da pandemia, Deus restaura casamentos. No meio da pandemia, Deus abre portas. Amém? Deus não parou de trabalhar, Deus está trabalhando todo o tempo. Mais de 100 mil mortes que nossa nação já chorou. Eu quero dizer para você que há um plano de promessa de vida de Deus sobre a nossa vida, de alguém que não pode mentir. O nosso Deus não mente, que tem aliança conosco, pronto para nos honrar e cumprir as grandes coisas que Ele tem para a nossa vida. Aquele povo estava pertinho de sair de Cádiz, mas a pergunta é, sair para onde? Caleb e Josué saíram para a vitória, e o restante de Israel inteiro saiu para morrer no deserto. Você também está pertinho de sair da pandemia, pertinho de sair de situações difíceis que você está vivendo, mas sair para onde? Eu quero te desafiar nessa oportunidade. É uma escolha. Em que nós vamos colocar os nossos olhos? Que tipo de notícia que vai influenciar a nossa vida? A notícia do noticiário, da economia, do presidente, do prefeito, do governador, ou a notícia da palavra de Deus? Quem são os homens e mulheres de espírito diferente? Vamos entender por esse texto. São pessoas de aliança. Diga comigo assim: pessoas de compromisso. Pessoas, irmãos, que não abrem mão da unidade com seus pastores e líderes, porque tudo que está acontecendo no mundo é espiritual. Não abra mão da palavra. Números 14, versos 5 e 6. Então Moisés e Arão, que eram os líderes daquela grande igreja, prostraram com o rosto em terra diante da assembleia dos israelitas. Verso 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Presta atenção. No versículo 1, volta lá. A Bíblia diz que eles, ouvindo o relatório negativo,
Eles choraram a noite inteira. Quer dizer, contaminou. Ninguém mais estava acreditando em Deus. Mas na pandemia, no desemprego, no fracasso do casamento, no fracasso da criação dos filhos, no fracasso do ministério, eles estavam acreditando em tudo de ruim. Eles mesmos se convenceram que o desânimo era bom, era legal. É muito bom assim, é tipo assim, eu não quero ficar só um dia desanimado, tipo assim, a vida inteira, desanimado, esparramado, né? Aí no versículo 5, os pastores daquela grande igreja, que eram 3 milhões de israelitas, prostraram com o rosto em terra. Você sabe que eu me identifiquei com eles? Tem dia que eu também me prostro com o rosto em terra, diante da gente pregar a palavra, e as pessoas responderem com incredulidade, com negativismo, elas continuarem desanimadas, em vez de adquirirem bom ânimo, elas continuarem com o espírito, sabe, igual todo mundo, está todo mundo negativo, então vamos ficar todo mundo negativo. Ah, está um buraco a minha vida, então vamos entrar em outro buraco. Não, irmão, você tem que ter um espírito diferente. Os pastores daquela congregação prostraram-se com o rosto em terra. Mas eu disse para você que quem tem um espírito diferente é gente de aliança. Então o versículo 6 vai nos dizer como se comporta a gente de aliança. Diga: Josué e Calebe, observar na terra, rasgaram as suas vestes. Presta atenção, enquanto todo mundo estava negativo, gente de aliança, rasgar a veste aqui significa: eu não abro mão do que a palavra diz. Pode todo mundo estar negativo, mas eu vou entrar para trabalhar e eu creio que Deus vai me guardar. Pode estar todo mundo negativo, mas eu não vou desistir do meu casamento. Amém? Porque ele foi firmado em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pode estar todo mundo negativo e dizendo para mim assim: deixa teu filho para lá, você não está vendo que ele mudou, que ele se perdeu. Não, eu não abro mão, porque a Bíblia diz que a promessa é para mim e para os meus filhos. Quem está entendendo, diga amém. Gente de aliança, ela não abre mão, ela não entra em fofoca, ela não entra em falatório, ela não entra em confusão, ela foge disso, ela corta a conversa fiada, ela corta as pessoas negativas, ela corta. Não é questão de você não ter mais amizade, é questão de você colocar a pessoa no lugar dela. Ó, quer falar coisa negativa? Não, a gente continua amizade, mas vamos conversar sobre coisas positivas, sobre a vida, sobre a vitória, sobre a palavra de Deus, sobre a bênção que Deus vai derramar sobre você. Quer vir na minha casa para a gente orar? A gente ora junto, mas falar de coisa negativa, sabe assim, contaminar tudo, encher de opressão, encher de depressão, sabe, exaltar as coisas ruins, isso eu não quero. Então você vai cortar, você vai dizer: isso eu não quero para a minha vida. Então quando Josué e Calebe rasgaram as vestes, eles estavam dizendo: nós não compactuamos com esse negativismo, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que vão ficar desanimados, nós não vamos permanecer, nós nos revestimos hoje de bom ânimo, porque nós temos uma palavra, e o nosso Deus não mente, Ele vai cumprir. Então gente de aliança tem um espírito diferente. Amém? Gente de aliança não entra na conversa dos outros, não entra em queixas. Gente de aliança não é ingrata. Aquele povo ali era ingrato, eles tinham vivido tantos milagres. A conversinha deles: vamos voltar para o Egito? Vamos morrer no deserto? Quantas vezes você já foi abençoado dentro dessa igreja? Então seja grato a essa casa, seja grato a essa liderança, seja grato porque você ocupa um lugar no altar, que você é diácono, é diaconisa, ou porque você recebe ceia aqui nesse lugar, porque você é membro aqui nesse lugar. Seja grato pela oportunidade.
Seja grato. Seja grato porque está escalado para o louvor. Você poderia não estar escalado para nada, para coisa nenhuma. Para nada, para coisa nenhuma. Amém, gente? Seja grato pela oportunidade de estar casado. Desenvolva gratidão no seu coração. Como é duro ver a resposta à palavra de Deus com incredulidade e ingratidão. Pessoas de aliança, elas creem no seu profeta. Elas não precisam de outro profeta para pôr a mão na cabeça delas. Deus levantou uma pessoa igual a gente, com uma unção diferenciada, para trazer o mover profético sobre a nossa vida. E você não pode ignorar isso. Anda debaixo de obediência, e Deus vai cumprir a promessa que Ele tem para a tua vida. Amém? Deus colocou você debaixo de uma autoridade, uma direção ungida pelo céu. Homens e mulheres que vão conquistar os sonhos que estão em seus corações são como Caleb, gente que anda em aliança com seu pastor e com seus líderes. Eu quero dar graças a Deus aqui nessa noite, porque tem muita gente de aliança, amém? A pandemia não nos separou, amém? A gente continuou orando, a gente continuou dizimando, a gente continuou frequentando os cultos, a gente continuou conversando pelas redes sociais, amém? Alguns eu continuei até visitando, né? Mesmo com pandemia e tudo, me chamava, eu ia. Então, em nome de Jesus, a morte não nos separou, né, Esther? Em nome de Jesus, a gente está que firme na presença de Deus. Então tem gente de aliança dentro dessa igreja, amém? Gente de espírito diferente. Quando chega a fofoca, gente falando mal de líder, eles rasgam a veste, se prostram diante de Deus. Gente de espírito diferente, amém? Segunda coisa, pessoas que têm espírito diferente também são pessoas de fé. Elas enxergam mesmo que está tudo negativo. Versículo 7. E disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Enquanto todos estavam olhando para os gigantes, gente de fé olha e diz assim: é excelente. Amém? Enquanto alguém olha para a tua vida e diz assim: tua casa está... E você servir a Deus? Quem tem um espírito diferente vai chegar lá e vai dizer assim: tudo que é de Deus começa pequeno, está excelente. Você vai chegar ainda na tua vitória completa. É dia após dia, é um prosseguir, é um caminhar todo dia, amém? A promessa de Deus começa pequena, é uma semente, até se tornar uma grande árvore, amém? Gente de espírito diferente, ela vai concordar com a bênção de Deus na sua vida. Amém? Ela não vai questionar, ela não vai olhar para você e só ver gigante, só ver coisa ruim, mas ela vai olhar para você e dizer: é excelente. Amém? Quantos aqui têm espírito diferente? Diga amém. Amém? Diga para o seu irmão assim: tudo que está na sua vida, que Deus plantou, é excelente. Diga para essa pessoa: o futuro na sua vida é excelente. Diga: o amanhã que nos espera é uma riqueza que Deus nos preparou, é excelente. Amém? O que você está esperando nos próximos meses, pastor? Pandemia? Não, Senhor, você está esperando coisas excelentes. O que você está esperando até o final do ano? Ai, pastor, eu estou esperando um cantinho para me morrer. Nada disso. Você está esperando coisas excelentes, porque Deus é Senhor da terra e Ele vai honrar gente que tem espírito diferente. Eu disse de manhã e eu vou repetir. Ali meu líder de louvor, levanta a mão um pouquinho. Lá. Ele estava desempregado. Pandemia, e ele entrou num local de trabalho, e ele tinha uma meta para bater, uma meta X, bem difícil, né? Não é fácil.
Em um mês só, ele bateu 4 vezes mais a meta. No meio da pandemia. Então, gente que tem um espírito diferente vai viver a diferença em um mês, em uma pandemia, em uma história. Deus tem prazer em honrar você, amém? Mas você precisa ter um espírito diferente, amém? Diga comigo, tudo que é meu é excelente, amém? Terceiro, pessoas de espírito diferente, elas têm um espírito de fidelidade, né? Vamos ver ali o versículo de número 8. Elas estão fiéis a Deus. Lembra no comecinho da mensagem que eu disse para vocês que o foco é Deus, não são as pessoas. Eu estou orando a Deus para encontrar um patrão bom. O que é um patrão bom? Que não chama a tua atenção? Você vai morrer orando e não vai achar. Porque o patrão bom ou ruim, ele tem que chamar a atenção. O negócio é dele. Amém? Então assim, o negócio é com Deus, não é com o patrão. Amém, gente? Olha lá. 1, 2, 3, diga comigo. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Gente de espírito diferente, ela entendeu uma coisa: não são as pessoas, não é a geografia. Você não troca de igreja, não é geografia, é Deus, aonde você está plantado. Você não troca de emprego, você não troca de casamento. Mas é moderno. Pois é, mas é moderno, mas não é de Deus. Você tem que andar pela Bíblia. Foi chamado para isso. É se Deus se agradar de você, você vai entrar na terra. Então o foco tem que ser o quê? Eu preciso agradar a Deus. Não é geografia. A pergunta que fica para você nessa noite é: você está agradando a Deus? Sem julgamento. Cada um julga a si próprio. Só cada um sabe do seu coração diante de Deus. Minha mulher não muda. Mas não é nela que você tem que focar. Você tem que agradar a Deus. E Ele te põe na terra que mana leite e mel. Ele vai abrir os olhos dela. Meu marido, irmão, seja o motivo que for, é Deus que vai abrir os olhos. Se preocupe em agradar ao Senhor. Pessoas de espírito diferente entenderam isso, amém? Que eles precisam agradar a Deus. Pastor, eu estou orando para minha esposa mudar. Não, você vai orar para agradar a Deus. Senhor, eu quero fazer uma campanha de oração, e eu quero que o Senhor fale ao meu coração o que eu preciso mudar para agradar ao Senhor. E Deus vai começar a tratar você, e à medida que Ele trata você, Ele muda o outro também. Quem está entendendo, dá glória a Deus. É assim que funciona a coisa. Olha a visão. As pessoas de espírito diferente, elas entenderam que não são pessoas, mas é Deus que precisa ser agradado. Amém? É Deus que vai mudar a sua história. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Para a glória de Deus Pai. E finalmente, homens e mulheres de espírito diferente são gente de influência. Diga para o seu irmão: não seja apenas alguém que se preocupa com a sua própria vida, mas passe a influência da fé para outras pessoas. Versículo de número 9. Olha o Caleb aí. Olha a pessoa de espírito diferente. Não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Gente de espírito diferente, ela influencia as outras pessoas com a sua fé. Você
vai chegar lá na sua irmã, Cleusa, que ela vai estar super negativa. O que eu espero no meu coração, eu quero crer no meu coração, que você não vai chegar depois aqui na igreja negativa, porque ela te contaminou. Não, é você que tem que ter resolvido a fatura lá e enchido ela de fé. Quem está entendendo, diga amém. Não é você que vai sair de lá todo negativo e vir aqui para a igreja todo revoltado e todo negativo. Não, é você que vai sair daqui cheio da palavra e vai encher as pessoas ao seu redor de fé. Amém? De fé e de esperança, né? Me lembro uma vez que eu me abri com um líder meu, né? Eu disse assim, eu estou com tanta dificuldade na cidade. Eu era pastor em Faxinal, né? Bem novinho, solteiro. Estou com tanta dificuldade. Ele disse para mim assim, nossa, isso aí não é nada perto. Quer dizer, eu entrei num outro buraco. Eu estava num buraco desse tamanho, porque num buraco bem fundo. Então não, irmão, você é canal de bênção, espírito diferente, ele influencia os outros, amém? Em nome de Jesus, ele influencia os outros com a sua fé, amém? Se coloque em pé na presença de Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Agora você está à frente dos desafios, e eu quero te convidar a desenvolver esse espírito diferente, amém? Esse espírito diferente. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Já já eu chamo o louvor, mas antes feche os olhos. Olhe para dentro de você, fale com o Pai, né? Repita comigo: Senhor, não quero ficar entre aqueles que perecem, mas quero estar com um espírito diferente. Não quero ser contado entre aqueles que estão paralisados pelo desânimo, pelo pessimismo, mas sou uma pessoa de espírito diferente. O Senhor não me fez para a tragédia, mas para a glória. Amém, glória a Deus.